Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Evangelho de Lucas. Pode ficar aí, amigão. Ajuda o profeta. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Quero externar a minha alegria por esse privilégio de poder fazer uso da poderosa palavra de Deus. Deus abençoe pastor Davi, pastor Bruno, os meus amigos pastores. Deus em Cristo vos abençoe. Deus abençoe a igreja. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Quem achou, diga graças a Deus. Está escrito assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade certo juiz, que não temia Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que os faça esperar. Uma outra tradução diz: ainda que pareça tardio. Uma outra versão diz: ainda que demore. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos, ou publicano. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E você diz: glória a Deus. Meus irmãos, esse texto bíblico é conhecido da igreja, é bem familiar. O capítulo 17, os últimos versículos, Cristo vai tratar da sua segunda vinda. Quando a gente abre a nossa Bíblia, nesse capítulo 18, Cristo vai tratar também de um assunto muito relevante e atual, que é a oração. Eu acredito que você prestou atenção
no capítulo 18, verso 1, Jesus vai propor uma parábola sobre o dever de orar, sem jamais esmorecer. Repita comigo: dever. Você percebeu que oração, na visão de Cristo, não é opcional. Eu não estou com o desejo de orar. Eu acordei sem vontade de orar. Não existe isso para quem se diz cristão e servo de Deus. Eu já vi gente, e nada contra essa expressão, é um privilégio orar. De fato é um privilégio, mas é mais do que um privilégio, é um dever. Todo aquele que se considera servo de Deus, que é membro de uma igreja, tem esta obrigação, tem esse dever de orar. Eu estava pensando esses dias sobre oração. Eu preciso compartilhar esse pensamento com a igreja. A oração, ela é um antídoto contra o desânimo. Eu não esmoreço quando oro, eu esmoreço quando eu deixo de orar. A razão do meu desânimo, a razão do meu abatimento, é justamente pela falta da oração. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado no que diz respeito ao planeta Terra no geral. E a única maneira de respirarmos o ar puro do céu nesse tempo é orando. Se a gente não ora, a gente deixa de respirar o ar puro do céu nesse tempo crítico, nesse tempo caótico que nós estamos vivenciando, que a terra está passando. Então orar, gente, não é opcional. Oração é um dever. Jesus vai propor essa parábola, e nessa parábola você percebeu que ela envolve 4 personagens. Eu vou falar dos 2 primeiros, a viúva e o juiz iníquo. Você percebeu que ambos residem na mesma cidade. Mesmo residindo na mesma cidade, a mulher não conhece o juiz e o juiz não conhece a mulher. Você percebeu no texto que esse juiz, além de não respeitar os homens, ele também não teme a Deus. Quem é leitor da Bíblia e é capaz de reparar alguns pormenores na Bíblia, percebeu que essa mulher está na desvantagem. Ela não conhece o juiz, e se ela é viúva, ela não tem quem interceda por ela. Mas o texto diz que todos os dias ela importuna esse juiz, dizendo, ela vai ao tribunal e diz para ele: julga a minha causa contra o meu adversário. E diz o texto que por um período de tempo ele não quis, mas por conta da importunação, ele mesmo diz: eu não respeito os homens, também não respeito a Deus, mas como essa viúva me molesta, ele não vai fazer isso para benefício dela, ele vai fazer isto para massagear ainda mais o seu ego. Eu hei de fazer-lhe justiça. E é gostoso que a gente observa alguns paradoxos no texto, porque no verso de número 7, olha aqui que a Bíblia diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Olha o paradoxo. A diferença dessa viúva para nós como igreja: essa mulher não conhece o juiz,
e não tem quem interceda por ela. Mas olha aqui que o texto diz: e não fará justiça aos seus escolhidos. Olha como é grande a diferença desta mulher para nós. Nós somos escolhidos de Deus, isso é fato. A Bíblia diz: não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu e nos fez ovelhas de seu pasto. Então nós somos conhecidos dEle, Ele nos conhece. Isso aqui é interessante, porque enquanto essa mulher vai ao tribunal, nós, como escolhidos, temos acesso ao trono. Enquanto essa mulher não tem quem interceda por ele, diante do trono o juiz é Deus, e na cabeceira nós temos um advogado chamado Cristo. E é tempo de nós orarmos mais e tomarmos posse disso, porque nós temos um Deus que nos conhece, nós somos conhecidos dele, e nós temos um advogado que intercede por nós junto ao trono. Enquanto esta mulher, eu me arrepio de falar isso, enquanto essa mulher não tinha garantia de que aquele juiz poderia julgar a causa dela, gente, isso vale um glória a Deus. Nós, como crentes, temos nas escrituras 8.000 promessas, e é por isso que eu quero lhe encorajar a entrar em oração na presença de Deus confiadamente, porque o Deus que você serve, Ele tem promessas para a sua vida, para a sua casa. Então é tempo de nós redobrarmos as nossas orações, é tempo de nós redobrarmos o nosso período de oração, para que o céu se abra e as promessas dEle possam alcançar a nossa vida, a nossa casa. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Irmãos, oração é muito mais do que pedir uma resposta. Oração é muito mais do que pedir que o céu traga algo, que opere um milagre na nossa vida. Eu sei que muitos aqui já tiveram, como eu também, experiências no ambiente de oração, de você começar a orar, sabe, meio que sem palavras, sem conjugar até a oração correta, direito, mas de repente parece que o céu te envolve, porque Deus tem prazer em ouvir a nossa voz, ainda que com a voz embargada, ainda que sem palavras saindo lágrimas dos olhos, porque você sabe que lágrimas só são lágrimas aqui na terra. Deus sabe decifrar lágrimas. É por isso que eu quero lhe encorajar. Se você parou, redobre o seu momento de oração, multiplique o seu momento de oração. Falando de oração, eu lembro de Jesus no Getsemane. Getsemane é o quê? Getsemane é orar até sangrar. Você já orou até sangrar? Getsemane é isso, é orar até sangrar. E ele sente angústia de morte, e ele ora ao Pai dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele está tão envolvido naquele ambiente, porque Getsemane também é prensa de óleo, que ao mesmo tempo que ele diz: passa de mim esse cálice, ele é envolvido, que no final da oração ele diz: todavia, não seja feita a minha vontade, todavia seja feita a tua vontade. E alguém vai dar a informação que a fase mais complicada de Cristo não foi no Calvário, foi no Getsemane.
Na realidade, o Getsemane foi a preparação para o Calvário. Ele já desceu daquela prensa de óleo, na linguagem pentecostal, azeitado. Ele já desceu em direção a Jerusalém para cumprir o propósito dele. Porque o ambiente de oração promove isso. Você entra querendo até desistir, abrir mão, mas sai de lá valente, igual um leão, querendo agarrar o chifre do diabo e dizendo: estou de pé, estou vivo. Ô irmãos, eu lembro do profeta Abacuque. Eu ainda estou falando sobre oração. Abacuque começa o seu livro questionando. Você já leu o capítulo 1? Até quando clamarei e o Senhor não me escutará? Até quando gritarei violência e tu não me responderás? Mas ele continua orando. E como é bom, gente, ter fluxo de oração. Às vezes você começa até questionando, começa até lamentando, mas em dado momento da sua oração, Abacuque diz assim: subirei a torre de vigia. E eu estou pregando para um público conhecedor da palavra. Você sabe um tanto quanto eu, que quem ficava na torre de vigia era o atalaia. E ele via o inimigo de longe, tocava a trombeta, e quem estava dentro da cidade se preparava. O que eu vou falar aqui, gente, vale um glória. A oração não faz a gente descer, a oração faz a gente subir. Ele diz: eu subirei a torre de vigia. Quem ora não desce, quem ora sobe. E começa a ver as coisas na ótica de Deus. É por isso que Deus me trouxe aqui para falar para alguém: ore, porque a oração não vai te fazer descer, a oração vai te fazer subir. E você vai começar a ver a vida na ótica de Deus. E o que eu vou falar aqui é fantástico. Se ele subiu e está na torre de vigia, se a oração nos faz subir, a oração faz algo além. A oração faz a gente ter lampejos do futuro. Porque já que eu subo, eu começo a ver as coisas na ótica de Deus. E eu chego à conclusão: esse não será o meu fim. Eu não vou terminar em derrota, porque Deus me fez subir, e Ele já está me fazendo ver aquilo que Ele preparou para a minha vida. Oh! E ele continua orando. Você já leu a oração do profeta Abacuque? E ele diz assim: mas o meu justo viverá. A oração renova a fé. A oração coloca a fé em alta. E sabe como é que ele termina a oração? Começou questionando e termina adorando. Ainda que figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia, deixa eu repetir, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Diga para quem está do seu lado: não cesse de orar. Diga para alguém: não pare de orar. Você pode começar a oração capengando, você pode começar a oração desanimado, mas no final dela, eu duvido que você levante do período da oração do mesmo jeito. Você vai levantar restaurado, renovado, abençoado. Oh, aleluia. Vocês sabem que o termo oração é pouquinhas vezes que a Bíblia cita. É só 370 vezes que tem o termo oração na Bíblia. Para você saber como tem que orar pouco, né? 370 vezes. E quantas respostas e quantos milagres você já viu na Bíblia através da oração. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para lhe incentivar a orar. Deus vira para Abraão e diz: ocultaria o que eu faço a Abraão? E Deus diz: eu vou destruir Sodoma e Gomorra.
Aí Abraão ora. E se tiver 50? E se tiver 40? E se tiver 30? Deus não destrua. Se tiver 10, Deus para de falar. Mas por causa da intercessão de Abraão, Deus manda um anjo lá em Sodoma para avisar Ló. Oh, gente, a oração é muito poderosa. Deus vira para Moisés e diz: eu vou destruir teu povo. Moisés entra na frente e diz: então me mata primeiro. Oh, gente, a oração do crente revoga até sentença. Lembra de Ezequias? Ele recebe uma carta de afronta. Está em desvantagem. Você está pensando que ele fica chorando pelos cantos? O que é que vai ser de mim? Ele pega a carta e corre para o altar. O inimigo está dizendo que vai fazer. Você está pensando que o povo guerreia? Deus só manda um anjo. E um anjo mata 187 mil. Glória a Deus. Lembra de Ana? Lembra de Ana? Ana entra no templo e faz um voto. Ela disse: se tu me deres um filho varão, não vai ser meu, eu te devolvo. E eu sei que você vai dar um glória com isso aqui. O grifo é meu. Imagino Deus virando para Ana e diz: um é meu e eu vou te dar mais 5. Se a gente entender que quando a gente ora, Deus concede coisas que a gente nem pediu. Deus acrescenta. Aleluia, aleluia. É tempo de nós voltarmos a orar. Aí o texto vai dizer para a gente no verso 7: não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que demore. Olha como há um paralelo do verso 1 para o verso 7. O verso 1 diz: sem jamais esmorecer. Aí o verso 7 diz: ainda que demore. É por isso que a oração tem que ser perseverante. E eu quero que você entenda que a demora de Deus não é indiferença à minha oração. Eu sei que a demora de Deus em trazer algumas respostas dói, gente. Gera certa frustração. E o proverbista disse que a esperança demorada enfraquece o coração. Eu já ouvi crente dizendo: eu não oro mais por essa causa. Já estou 1 ano orando por isso. Eu estou 5 anos orando por isso e parece que chega. Eu sei que muitos aqui como eu cresceram em trabalho de círculo de oração. E é por isso que eu gosto das irmãs de oração. Porque quando você perguntava para elas: há quanto tempo vocês estão orando? E ela diz: eu estou orando pelo meu marido 30 anos. Eu estou orando por meu filho 20 anos. Enquanto tem gente que começa a orar, daqui a pouco esmorece, desanima. Jesus está nos incentivando a orar com perseverança, ainda que demore. Porque o texto está dizendo ainda que demore? Porque Deus não trabalha no cronos, Deus trabalha no kairós. O problema é que a gente acha que Ele tem que nos responder no nosso tempo, na nossa hora. Shirley Carvalhais, ela canta uma canção que eu gosto muito, antiga, que diz assim: na paciência Ele possui as nossas vidas. Então na demora Ele nos forja, na demora Ele nos dá estrutura. Você sabia que tem coisas na tua vida que tinham que acontecer agora? Tem portas na tua vida que tinham que se abrir agora. Porque se abre antes, você se perde. Se acontece antes, talvez nem aqui você estaria. E o que eu vou falar aqui, gente, vale um gritão de glória. Toda vez que Deus demorar, é porque aquilo que Ele está preparando é maior e melhor.
Diga para alguém: Deus está preparando algo maior e melhor. Oh glória! Eu sempre digo isso: Deus não está demorando, Deus está caprichando. Ah, se você entender que Deus está lhe preparando para algo poderoso. Ah, se você entender que Deus está lhe forjando para algo que os teus olhos não viram, nem subiu ao teu coração. Talvez você está pensando algo que Deus está dizendo é muito pequeno. Isso não é nada diante daquilo que eu estou preparando para a tua vida. Então não pare de orar. Não cesse de orar. Por que Deus demora? Meus amigos pastores sabem disso um tanto quanto eu. Por que Deus demora? Porque Deus não atende a agenda da terra. Porque senão, gente, tudo que a gente queria, opa, hoje eu quero comer ali, toma. Hoje eu quero viajar, viaja. Não é assim não. Deus não respeita a minha agenda. Ele tem a agenda dele. E se você não entender a agenda de Deus, você se frustra. Porque você pensa: ele está me deixando para trás. Parece que a coisa não está acontecendo. Na realidade, ele está lhe forjando. Ele está lhe dando estrutura. A demora de Deus não é indiferença. A demora de Deus é preparo. É Ele te equipando. É Ele te dando ferramentas. Aí por não entender isso, a gente entra em paranoia. A gente fica batendo cabeça, desesperado, preocupado com o amanhã. Parece que eu vou fugir do contexto, mas não vou fugir. Um dos discípulos, a Bíblia não cita o nome. Ele vai fazer um pedido para Jesus. Ele não pede para que Jesus ensine a ele a pregar. Ele pede para que Jesus o ensine a orar. Você já reparou que na Bíblia, oração vem antes de pregação ou de palavra? Parece paradoxo, né? Deveria vir a palavra primeiro e depois oração. Mas oração vem primeiro do que palavra. Por que isso? Porque não tem como ter poder para pregar se não ora. Não tem como ter poder para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, se não for acompanhado de oração. Aí o discípulo, muito inteligente, ao invés de pedir: Jesus, me ensina a falar como o Senhor. Não, me ensina a orar. E qual é a oração que Jesus vai ensinar? A oração do Pai Nosso. Para alguns aí é reza, né? Mas dentro da oração do Pai Nosso está escrito o quê? Seja feita assim na terra como no céu. Quando a gente aprende a orar a oração do Pai Nosso, a gente entende. Primeiro se dá no céu, para depois acontecer na terra. Então eu quero que a vontade do céu se cumpra em mim aqui na terra. Mas o encorajamento de Jesus é para que eles orem sem jamais esmorecer. E eu amo falar sobre Daniel. Já falei algumas vezes aqui. Daniel não orou para receber a resposta. Daniel orou até que. E essa é a tônica do céu para nós. Orar até que. Orar até que o céu se fenda. Orar até que o céu se rasgue. Orar até que os rios de Deus jorrem no meio da igreja. Nós temos que aprender a orar até que. Lembra de Jesus dizendo para os discípulos: vocês vão ficar na cidade de Jerusalém até que do alto. Ele não deu data, ele não disse qual seria o horário, mas ele disse: vocês vão orar até que o Espírito seja derramado. Isso aqui é interessante, gente, porque quando o Espírito veio, eles não estavam de joelhos, eles não estavam em pé,
estavam assentados, quem sabe pensando, mais um dia e nada. E o que eu vou falar vale glória. Aí o texto diz, de repente. Porque quando você começa a orar, até que na semana que você pensa que não vai, no mês que você pensa não vai, de repente Ele abre, de repente Ele te cura, de repente Ele manda a providência, de repente Ele vira uma chave e você vê o ambiente mudar. De repente você vê a sua vida dando um giro de 360 graus. E é por isso que eu quero lhe incentivar a orar até que, porque nas horas mais improváveis Ele vai vir para mudar a tua história. No momento em que você estiver assentado pensando, o dia vai terminar assim, a semana vai terminar assim, Jesus diz, coisa nenhuma, o que eu te prometi vai começar a acontecer agora. O que eu disse a respeito da tua casa começa a se manifestar agora. Agora. Levante as suas mãos, porque eu sinto que Deus vai envolver pessoas aqui num clima tão diferente, que até daqui a pouco, quando você dobrar os seus joelhos para orar, se prepare, porque o céu vai te visitar hoje. Se prepare, porque quem sabe Deus vai cooperar com você. E você que talvez pensou em só dar boa noite e pedir um sono reparador, quem sabe ainda hoje Ele te envolva com a sua nuvem. Ele te envolva com a sua presença, e você comece a ver coisas, você comece a ter visões do futuro. Deus começa a te dar direções. Glória a Deus. Quem sabe daqui a pouco, quando você dobrar os seus joelhos para orar, Deus vai começar a te dar um norte. Glória a Deus. Quem sabe daqui a pouco, quando você começar a orar, escamas vão cair dos teus olhos, e você vai dizer, por que eu não vi isso há mais tempo? Porque eu não enxerguei isso há mais tempo? Porque lhe faltava oração. Já que você decidiu orar, Deus decidiu abrir. Já que você decidiu orar, Ele decidiu te dar uma direção. Já que você decidiu dobrar os seus joelhos, o céu decidiu responder. Aí eu amo Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3 diz, eu ouvi o clamor do meu povo e desci. Quem sabe hoje Deus vai descer do teu trono para falar aos teus ouvidos. E se prepare para ter uma semana inesquecível na presença de Deus. Tudo está conspirando para você parar de orar. E Deus está dizendo, ore um pouco mais. Busque um pouco mais. Se lança um pouco mais. Mergulha um pouco mais em oração. Porque quem sabe eu estou pregando para alguém que está faltando isso aqui, muito pouco. E Deus está dizendo, ora só mais um pouquinho. Se não der para os joelhos, ora em pé, ora deitado. Mas não deixe de orar. Eu caminho para concluir a minha fala. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quem sabe para uns aqui ainda vai esperar mais um pouco. Mas quem sabe hoje Deus está batendo o martelo para alguns aqui hoje. Está dizendo, hoje começa um novo ciclo na sua vida. Começa uma nova etapa na sua vida.
Mas Jesus continua falando sobre dois homens. Eles sobem ao templo com o propósito de orar. Um é fariseu e o outro é publicano, é cobrador de impostos. O fariseu se coloca em pé e começa, e eu gosto da versão, talvez a versão da sua Bíblia seja essa. E orava de si para si. Alguém vai dar informação? Que ele não só se coloca em pé, ele se aproxima do altar. Quem é que se aproximava do altar, gente? Sacerdote. Ele se aproxima do altar e ele não ora. Ele está fazendo um sermão eloquente dele mesmo. Você está pensando que tinha pouca gente ali? Ele aproveitou as luzes, ele aproveitou os holofotes, não para orar, porque ele foi para orar e não orou. E ele começa a dizer: eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como esse publicano aí. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Na realidade, gente, ele quer aplausos. Ele quer sair dali ovacionado. Foi para orar e não orou. E é bom a gente frisar isso aqui, que o propósito era legal. O propósito era orar. Mas não orou. Foi tomado por um orgulho, por uma soberba tão grande. E você sabe na Bíblia que Deus resiste o que, gente? O que é resistir? É lutar contra. Todo soberbo Deus luta contra. Isso aqui é interessante, porque na sua oração ele está descumprindo os 10 mandamentos que se tornaram 2. Amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo. A oração dele não tem amor a Deus nem ao próximo. Porque ao invés dele orar falando da vida dele, ele ora falando da vida dos outros. Eu não sou como. E que tem de gente que perde a oportunidade de orar. Perde a oportunidade de entregar o seu melhor. Perde a oportunidade de colocar suas necessidades. Porque ao invés de orar, a oração é: eu pelo menos estou aqui. Tanta gente poderia estar fazendo. Faz você. Ora você. O problema é da gente mostrar a nossa autojustiça. Sabe? E Deus não trabalha com gente assim, que anula a graça, como que é o que eu faço. Com isso eu não estou dizendo que você não deva fazer. Mas se a motivação for errada, só falou, só abriu a boca, não subiu, não vai ter resposta. Mas do outro lado está o publicano, que se põe em pé e de longe, enquanto ele se aproxima do altar e faz aquele estardalhaço todo, o publicano de longe não ousa nem levantar a cabeça para os céus. Sabe? Ele não olha para cima. Ele bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, pecador. O que é misericórdia, irmãos? É Deus colocar o coração dele na nossa miséria. Enquanto um camarada está dizendo que não tem pecado, o outro está dizendo: coloca o teu coração na minha miséria, porque eu sei quem eu sou. E quem eu sou? Pecador. Se tem uma coisa que Deus ama, é quando entramos na presença dele com verdade e com sinceridade. Quem sabe quase você não chega aqui.
Quem sabe essa semana foi uma semana complicada. Não tenha vergonha de dizer: cheguei quebrado. Não tenha vergonha de dizer: Deus, eu falei o que não devia. Não tenha vergonha de mostrar para Deus e revelar para Deus, porque não adianta você esconder, Ele viu. Nada melhor do que você ser sincero, de você se expor. Aí olha como é que termina o texto. Este publicano desceu para casa justificado. Isso aqui é fantástico e eu vou concluir a minha fala. O fariseu levou nada para o altar e voltou vazio. Já o publicano foi pesado, mas disse: eu não vou abrir mão do propósito pelo qual eu subi até esse templo. Eu vou me rasgar na presença dele. E eu quero declarar para esta igreja que do jeito que você entrou, você não volta para casa. Você consegue profetizar para pelo menos 3 pessoas? Diga: essa semana será a semana mais poderosa da tua vida. Porque hoje você não volta para casa de cabeça quente. Hoje você não volta para casa abatido. Hoje você não volta para casa debaixo de acusação. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido isso. Certa feita, o diabo entrou lá no quarto de Martinho Lutero e mostrou para ele todos os seus pecados, dizendo: você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E no final Martinho Lutero disse: escreve no final: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu quero declarar que hoje você vai voltar para casa leve. Hoje você vai voltar para casa dando língua para o diabo, dizendo: eu sou salvo, perdido é você. Hoje você vai voltar para casa com um sorriso no rosto, dizendo: eu estou perdoado e restaurado. Este desceu para a sua casa justificado. Aleluia. Não tenha vergonha nesta noite de rasgar a alma. Não tenha vergonha nesta noite de rasgar o teu coração. Não tenha vergonha esta noite de expor o teu pecado, aquilo que você fez. Não tenha vergonha, porque o Deus que te justifica, o Deus que te perdoa, o sangue que te lava está aqui esta noite. Você consegue ficar sobre os pés? Fique sobre os pés. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração. Nunca vi ou ficar basta o que Deus quando eles têm, é a hora. Canta. Tá chorando. Tá sofrendo, louve. Deus vai na frente, quebrando as correntes. Ele trabalha
Erga. Oh, aleluia. A gente precisa. A gente quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Gente, eu vou fazer isso aqui agora. Continua cantando. Eu quero conhecer você que está afastado, que não é crente, mas que deseja voltar para casa justificado. Pastor, eu quero voltar para casa com Jesus. Eu quero ter a minha vida transformada aqui hoje. Eu quero conhecer a primeira pessoa que quer voltar, que quer entregar sua vida para Jesus. Sai do teu lugar e vem aqui no altar. Cadê a primeira pessoa? Vem. Eu sei que Deus falou contigo. Cadê você que precisa renovar a sua aliança? Cadê você que precisa renovar o seu pacto? Sai do seu lugar. Vem no altar. Pastor, eu estou do lado de um amigo, de uma amiga. Você pode ajudar ele a chegar no altar. Sai dessa reunião sem Jesus, não. Não volta para casa do mesmo jeito, não. Ele quer mudar a tua vida hoje. Agora, canta. Pastor Davi.